Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Eu sou o professor Anderson Abreu e na aula de hoje nós vamos falar sobre vetores. Isso mesmo, hoje vamos saber como criar um vetor, o que é um vetor, o que são índices, como fazemos para inserir e manipular informações dentro de um vetor, como trabalhar com vetores dentro de laços e funções. Então, o que seria um vetor? Um vetor nada mais é do que um conjunto de variáveis do mesmo tipo. Isso mesmo, tudo aquilo que vimos para variáveis vale para vetor. Só que numa variável você gravava uma única informação. No vetor, você vai gravar várias informações daquele tipo. Para criar um vetor, basta você digitar o tipo do vetor, o nome para poder identificá-lo e, é lógico, o número de elementos. Essa informação deve vir entre colchetes. Outro item importante na criação de um vetor, de trabalhar com vetor, é o índice. O índice identifica cada um dos elementos no meu vetor. Sempre o meu primeiro índice vai ser o 0, o segundo 1, o terceiro 2 e assim sucessivamente até o último índice do meu vetor, que será o tamanho do meu vetor menos 1. Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil de entender como é que funcionam esses vetores? Então vamos abrir o nosso IDE e vamos fazer um programa bem simples, onde vamos criar alguns vetores e imprimi-los na tela. Então vamos começar aqui criando os meus vetores. Como é que eu vou começar a criar o meu vetor? Vou digitar o tipo, por exemplo, o int, o nome vai se chamar S, esse meu primeiro vetor, e aí eu vou colocar o colchetes e vou dizer o tamanho desse vetor. Esse meu vetor vai ter o tamanho de 10. Muito bom. Se eu fizer apenas isso, eu estou criando um vetor e não estou colocando nenhuma informação dentro dele. E se eu quiser criar um vetor e no momento de sua criação eu já quiser colocar informações dentro dele, eu posso? Que nem eu fazer uma variável, criar uma variável e já atribuir um valor? Lógico que eu posso. Basta eu digitar o igual, só que no caso do vetor, essas informações têm que estar entre chaves. Eu vou colocar as informações e separá-las por vírgula. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, e assim até o 10. Neste caso, note que eu criei o meu vetor e atribuí para ele 10 informações, ou seja, eu criei um vetor e preenchi o meu vetor com dados. Eu posso criar um outro vetor, sei lá, por exemplo, J. Vamos criar um vetor J de 5 elementos. Legal. E eu vou atribuir a ele, por exemplo, os valores 0, 2, 0 e 2. O que aconteceu aqui, gente? Note, eu atribuí para o meu vetor J dois valores, 0 e 2. Só que o meu vetor J tem o tamanho de 5. O que vai acontecer com isso? No ato da criação do meu vetor J, o primeiro índice, que vai ser o índice 0, vai receber o primeiro valor que eu coloquei, que é o 0. O segundo índice, que é o índice 1, vai receber o valor 2. E os demais índices vão ficar sem valor definido. Eu posso trabalhar com eles num outro momento do meu código. Vou criar também um terceiro vetor, sei lá, chamar ele de K. Vou definir que o K vai ter o tamanho de 2 elementos. E eu vou atribuir a esse K os valores 1 e 3. Agora eu vou colocar uma informação aqui na tela e eu vou pedir para o usuário colocar uma informação dentro do meu vetor. Vou falar para ele o seguinte, para o meu usuário: digite um número. Só para ele saber o que ele tem que fazer. Cin. Onde que eu vou gravar esse número? Posso gravar ele na posição 2, lembrando que a 0 e a 1 já estão preenchidas. Posso gravar na 3 e posso gravar na 4. Vamos gravar na 4? Cin J4. Repare, nesse momento, esse 4 é o meu índice. Ele está indicando qual posição do meu vetor J que vai receber a informação que o usuário digitou. Pô, meu J tem informações no índice 0, no índice 1. E agora ele tem no índice 4. O índice 2 e o índice 3 está vazio. Vamos colocar informações dentro dele? Vamos. Vamos fazer assim, J2 igual, vamos chutar um número qualquer, sei lá, 69. E J3, vamos colocar um outro número qualquer, 51. Coloquei valores aleatórios ali no meu vetor. Repararam que o índice indica a posição que eu estou colocando informação dentro dele. Eu vou chamar uma função chamada imprime, que eu vou criar ainda, né?
E para essa função imprime, eu vou passar como parâmetro o vetor S. Como que eu passo um vetor como parâmetro? Simples, digito o nome do vetor. Nossa, só isso, gente. Digitei o nome do vetor, eu passo ele todinho como parâmetro. E vou passar o número 10 para a gente manipular isso na outra função. Quando ela retornar, eu vou dar um cout e vou pular 2 linhas. De novo, vou chamar a função imprime, o vetor j como parâmetro e o valor 5. Também vou pular 2 linhas. E por último, vou chamar a função imprime e passar o vetor k como parâmetro e o número 2. Vamos só dar um get para parar o meu programa. Legal. Agora vou criar a função imprime. Ela vai ser do tipo void imprime. A função imprime vai receber um vetor como parâmetro. Que tipo que ele é? Ele vai receber 3, Anderson, mas em momentos diferentes. A cada momento ela recebe um só. Primeiro ela recebe o vetor S, depois ela recebe o vetor J e por último o K, mais um de cada vez, não os 3 ao mesmo tempo. Então eu vou criar um vetor só. Então eu vou criar um vetor também do tipo int, vou chamar ele de x. Aí vem um negócio importante. Qual que vai ser o tamanho do x? Eu não posso dizer que o x vai ter o tamanho de 2, porque se ele receber 5, já estoura a capacidade do x, isso me dá um erro. Também não posso dizer 5, porque se ele receber 10, estoura. Anderson, então eu vou dar o tamanho de 10. Muito bom, 10 resolve o problema. Mas concorda que se eu deixar o tamanho de 10, só no caso do S o vetor x vai ser usado plenamente? No caso do J e no vetor K, eu vou estar subutilizando esse espaço, ou seja, vou estar desperdiçando espaço em memória. Como que eu resolvo esse problema? Simples. Eu vou criar o vetor x e não vou colocar um número dentro do colchetes. Não esqueçam que eu não posso criar um vetor sem definir o tamanho dele. Mas Anderson, você acabou de não colocar valor nenhum lá dentro, como que você vai definir o tamanho então? Simples, gente. Um vetor tem o seu tamanho definido de 2 formas. Ou você digita um número dentro do colchetes indicando a quantidade de elementos, ou você, no ato da sua criação, no ato da criação do vetor, iguala ele a um determinado número de elementos. Neste caso, ele vai ter o tamanho definido pela quantidade de elementos que ele está recebendo. Como eu estou criando o vetor x, no momento que ele receber como parâmetro o vetor S, ele vai ser criado com a quantidade de elementos do S. Quando a função imprime for chamada e o parâmetro for o vetor J, o vetor X vai ser criado tendo como parâmetro de tamanho a quantidade de elementos do vetor J. O mesmo acontece quando eu passar o vetor k. Muito bem. Vou criar aqui uma variável int, também chamada, sei lá, y, para receber esses números inteiros, né? O 10, o 5 e o 2. Legal. Vou aqui colocar as chaves da função. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos usar um laço for. Vou criar uma variável i aqui, igualar ela a 0. Por que igualando ela a 0? Porque o índice do vetor sempre começa com 0. Isso vai acontecer enquanto o i for menor do que o y, porque é o valor que está sendo recebendo, né? A variável que está recebendo a quantidade de elementos. E a cada passagem, vou somar mais 1 no meu i para ele pegar todos os elementos. Então, o que vai acontecer? O i vale 0, vai pegar o índice 0. Enquanto o i for menor que y, que é o número, né, o tamanho do meu vetor, ele vai fazer somando 1. Legal, agora vamos dar um cout x colchetes e aí para ficar bonitinho vamos dar um espaço em branco, né? Então o que ele vai fazer aqui, gente? Criei meu vetor S de 10 elementos e já atribuí 10 elementos ao vetor S, dos números de 1 a 10. Criei o vetor J de 5 elementos e atribuí 2 apenas, 0 e 2. O K também de 2 elementos, eu atribuí 2 elementos para ele, 1 e 3. Falei para o usuário digitar o número que o usuário digitar vai ser gravado no índice 4.
4. Aí, do vetor J. No índice 2 e 3, eu joguei dois valores quaisquer aqui aleatórios. E aí, na sequência, passei esses vetores com o número de elementos de cada um como parâmetro para a função que vai imprimi-los na tela. Chegando aqui na função imprime, o x vai ser criado no momento em que ele receber como parâmetro o vetor, então ele vai receber o tamanho deles como, os elementos deles vão definir o tamanho do vetor x, e a variável y vai receber esse númerozinho aqui, o 10, o 5 ou o 2, como informação. A função for, o comando for vai ter uma variável i igualada a 0, que é o índice inicial, enquanto i for menor que y, que é o tamanho do vetor, ele vai fazer. Então, x, i. Quanto que vale i na primeira passagem? 0. Então, o x0 vai ser impresso na tela. Depois, x1, x2, x3, até o último tamanho do meu vetor. Tranquilos? Vamos ver se isso funciona, então? Vamos lá, olha lá. Rodou. Então, vamos observar aqui de novo, rever. Sem o usuário ter noção, já foi criado o vetor S e já recebeu as informações. O vetor J também foi criado, porém ele recebeu só 2 elementos, não está completo. E o vetor K também já foi criado e está completinho. Feito isso, aparece aqui a informação para o usuário. Olha, usuário, digite um número. E ele está esperando o usuário digitar